Então, crianças, hoje, em Orientação Humana, vamos estudar o texto Um Jovem Rico, certo? Eu vou estar fazendo a leitura do texto, certo? Para que eu possa explicar melhor a vocês o conteúdo e vocês possam compreender também o texto. Certa vez, Jesus estava caminhando quando se aproximou dele um jovem que ajoelhou-se perguntando o que poderia fazer para conseguir a vida eterna. Jesus perguntou se ele conhecia os 10 mandamentos: não matar, não trair, não roubar, não acusar com falsidade, não enganar, respeitar os pais. O jovem disse que conhecia todos aqueles mandamentos desde criança e que obedecia a cada um deles. Jesus, com toda paciência e amor, disse a ele que vendesse tudo o que tinha e doasse aos pobres. Desta forma, ele alcançaria a vida eterna e então poderia segui-lo. Mas quando o rapaz ouviu o que Jesus falara sobre o seu dinheiro, ficou muito triste e aborrecido e foi embora. Ele era um jovem muito rico. Jesus olhou para os seus discípulos, que presenciaram toda a conversa, e disse: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos então perguntaram uns aos outros: quem pode se salvar? Quem pode se salvar? Jesus responde de forma muito sábia: para os homens não é possível, mas para Deus tudo é possível. Jesus sabia que o jovem rico era cumpridor dos mandamentos, mas sabia também que aquele rapaz tinha mais amor ao próprio dinheiro do que ao próprio Deus. Na realidade, nós não somos perfeitos e, se fôssemos por esta linha de pensamento, chegaríamos à conclusão que nenhum ser humano merece a salvação. Mas Deus quer dar a salvação a todos nós. Para seguir Jesus, não tem que ser pobre, mas tem que amar a Deus acima de qualquer coisa. Jesus sabia que a coisa mais importante para o jovem rico era o dinheiro e não Deus. A pessoa mais importante da nossa vida é Deus. Então, este é o texto que estamos trabalhando hoje. A gente viu no texto que um jovem, ele aproxima-se de Jesus e pergunta o que ele precisa para conseguir a vida eterna. E Jesus perguntou se ele conhecia os 10 mandamentos. Ele disse que conhecia a todos e que os praticava desde criança. Porém, ele tinha uma coisa com ele: muito dinheiro. E Jesus, sabendo que ele cumpria todos aqueles mandamentos, mas que ele não era capaz de desapegar do seu dinheiro, disse a ele: vai lá, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e assim terás a vida eterna. Mas Jesus também sabia que o jovem rico amava mais o teu dinheiro do que até o próprio Deus. Porque a gente sabe que Jesus, ele sabe de tudo. Inclusive, ele sabia que aquele jovem podia praticar todos os mandamentos, mas tinha uma falha: ele amava mais o dinheiro do que a Deus. E aí então os discípulos que estavam com Jesus perguntam: mas Senhor, o que faremos para alcançar a salvação? E Jesus disse: basta uma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Aquele que nos deu a vida, que deu seu Filho Jesus por nós, certo?
Deus enviou Jesus para que todos nós fôssemos salvos e estivéssemos aqui. Então, mais do que amar papai, mais do que amar mamãe, devemos amar a Deus. Em primeiro lugar, Deus. Não que papai e mamãe não sejam importantes. São as pessoas aqui na terra mais importantes da nossa vida. Mas sem Deus, não teríamos papai nem mamãe. Não existiríamos, certo? Então, o texto nos traz uma mensagem sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Mas no texto também diz o seguinte, é um ditado, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tia, isso quer dizer que quem é rico não vai entrar no reino de Deus? Falso, certo? Os ricos podem entrar no reino de Deus, porque nem todo rico pode ser como aquele jovem que amava tanto o teu dinheiro, mais ainda do que o teu próprio Deus, certo? Que isso não deve acontecer. Só que nós sabemos que nós somos humanos e como humanos somos falhos. Algumas vezes não conseguimos exercer tudo aquilo que a vontade e o coração de Deus quer que a gente faça. Então, o que era aquele homem? Ele cumpria todos os mandamentos da lei de Deus, mas ele não conseguia cumprir um. Ele não conseguia amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele amava o dinheiro sobre todas as coisas. Então, a lição que o nosso texto, Um Jovem Rico, traz é que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e que não devemos honrar tanto assim o dinheiro. E como atividade para casa, estou passando a atividade e vocês vão estar escrevendo a partir do texto, certo? Na semana passada eu enviei o texto e alguns espertinhos fizeram só a atividade e não copiaram o texto, certo? Só vai levar a ver aqui no meu caderno e ponto quem fizer a escrita do texto e da atividade. Combinado, turminha? Espero que sim. A atividade diz o seguinte, número 1. Quem aproximou-se de Jesus enquanto ele caminhava? Aquele jovem aproximou-se de Jesus enquanto ele caminhava, então. 2. Qual a pergunta feita pelo jovem? O que foi que o jovem perguntou a Jesus? Ele perguntou o que poderia fazer para conseguir a vida eterna, não foi? Terceira questão. Quais os mandamentos que Jesus fala no texto? Jesus fala no texto sobre não matar, não trair, não roubar, não acusar com falsidade, não enganar, respeitar os pais, entre outros que ele não citou. Você conhece esses mandamentos? Sim ou não? Justifique sua resposta. Quarta questão. Qual foi a proposta que Jesus fez ao jovem para que este pudesse segui-lo? Jesus propôs a ele que ele vendesse todos os seus bens e doasse para os pobres. Quinta questão. Qual foi a atitude do jovem após ouvir a proposta de Jesus? Ele gostou? O que foi que ele fez? Ele ficou triste, não foi? E magoado e acabou partindo, indo embora, porque o dinheiro dele é a coisa mais importante da vida dele. Sexta questão. Jesus acreditava que o jovem rico era capaz de abrir mão de sua riqueza para segui-lo? Justifique. Não, Jesus sabia que ele não era capaz de abandonar a tua riqueza para segui-lo. Sétima questão. O que é preciso para seguir Jesus? O texto é bem claro quando ele diz que para seguir Jesus é preciso amar a Deus sobre todas as coisas.
Então, essa é a nossa atividade de hoje. Desejo um excelente final de semana. Tenha um bom descanso. Algumas pessoas estão me devendo atividades. Aproveite o final de semana. Coloque essas atividades em dia, certo? Para não ficar com falta com a professora, certo? Beijos, ótimo final de semana. Um beijão e sintam-se abraçados. Até segunda-feira!